A glória de Deus vai encher esse lugar hoje. Aliás, Deus pode estar usando você como um instrumento dele, para que esta pessoa conheça, receba e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu tenho certeza que você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você veio aqui hoje buscar o milagre de Deus, se prepare. Nós vamos fazer a leitura de um texto bíblico que está no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 8, dos versos 22 a 26. Marcos capítulo 8, dos versos 22 a 26, que diz o seguinte: quantos acharam? Digam amém. Diz assim: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Eu vou repetir este último verso, vou ler a primeira parte dele e vocês completam a leitura. Eu vou ler a parte que diz: e mandou-o para a sua casa, dizendo, aí vocês completam: não entres mais na aldeia, ou não entres na aldeia. Vamos lá. E mandou-o para a sua casa, dizendo, compassadamente, vamos lá. E mandou-o para a casa, dizendo, não entres na aldeia. Quantos creem que Deus pode falar conosco através desta palavra hoje? Queridos, a mensagem que eu quero repartir com vocês não é uma mensagem arqueológica. Tem muita gente que quando vai pregar, ele traz uma mensagem arqueológica. Arqueológica porque quando ele acaba de pregar, você olha para ele e diz: pregador, essa mensagem foi muito boa, ou seria muito boa, se ela tivesse sido pregada há 50 anos atrás. Ela está fora de contexto. Então não quero pregar uma mensagem arqueológica hoje. Também não quero pregar uma mensagem futurista. Sabe qual é a mensagem futurista? É aquela que quando o pregador termina de pregar, alguém chega para ele e diz: a palavra foi boa, mas é uma pena que ela só pode ser colocada em prática daqui a 50 anos. Também não vou pregar hoje uma palavra com um profundo teor teológico, até porque não é de teologia que a gente vai falar esta noite. Também não vou pregar uma palavra empírica, ela não está apoiada em conhecimentos ou em experiências humanas. Eu quero pregar hoje uma palavra prática. É aquela palavra que a gente prega e quando a gente acaba de pregar, a gente diz: posso colocar em ação na minha vida agora, posso colocar em prática na minha vida agora. Então a palavra que Deus certamente vai entregar a cada um de nós é uma palavra prática. Quando a gente terminar o culto hoje, nós vamos voltar para casa dizendo: vou colocar em prática a palavra que eu recebi. O texto que lemos, ele fala de um milagre,
Mas se vocês observarem, é um milagre que Jesus realizou, porém de uma forma ímpar, de uma forma singular. Porque, salve-me o melhor juízo, este é o único milagre que Jesus realizou em todo o seu ministério em duas etapas. É a única vez que eu vejo na Bíblia Jesus curando alguém em duas etapas. Se vocês observaram bem o texto, Jesus curou esse cego, mas Jesus impôs as mãos sobre ele duas vezes, não foi uma única vez. Diferente de outras vezes que Jesus curou, e vamos nos referir a cegos, quando Jesus chega para Bartimeu e diz: o que queres que eu te faça? Bartimeu diz: eu quero ver. Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. E Bartimeu passa a enxergar imediatamente de forma perfeita. Diferente daquele cego de nascença, que os discípulos questionam acerca da sua cegueira, e Jesus passa lodo nos seus olhos e diz: vai e lava-te no tanque de Siloé. E o cego vai, lava, e quando tira o lodo dos olhos, com ele também sai a cegueira, e o cego começa a enxergar perfeitamente. Neste caso não. Neste caso Jesus impõe as mãos duas vezes, para que o cego enxergue de maneira perfeita. E aí você me pergunta: por que é que Jesus fez isso? Será que o poder de Jesus, na primeira vez que ele estende a mão, não foi suficiente para que o cego recobrasse a visão de forma definitiva e perfeita? Em hipótese alguma. Isto aconteceu porque todos os milagres que Jesus realizou, eles tinham alguns importantes objetivos. Primeiro, atender a pessoa que naquela hora estava sendo alcançado pelo milagre. Segundo, revelar-se aos homens que ele realmente era o Filho de Deus, ou mais do que isto, era o próprio Deus em forma de homem encarnado. Mas em terceiro lugar, os milagres de Jesus tinham também como objetivo não marcar apenas o momento em que ele era, ou o momento que ele estava sendo realizado, mas alcançar outras pessoas em outras épocas, em outras ocasiões e em outros lugares. E dentro desta terceira concepção dos motivos pelos quais Jesus realizava milagre, é que eu vou tomar esse texto hoje. Até porque nós não temos nenhum cego aqui. E aí você pergunta: como é que nós vamos aplicar de maneira prática, como o senhor disse no início da mensagem, este texto? Será que nós vamos ver o mesmo milagre que Jesus realizou? Alguém entrando aqui sem visão e voltando para casa enxergando perfeitamente? Eu até acredito que isso pode acontecer. Se alguém entrar aqui cego, eu ainda creio num Jesus que tem poder para devolver a visão aos cegos. Mas eu quero tomar o texto e aplicá-lo no sentido espiritual. Há três importantes informações neste milagre de Jesus que vão servir para a minha e para a sua vida hoje. A primeira informação que eu tenho neste texto, e acompanhem comigo o raciocínio, era um homem que chega diante de Jesus. Este homem estava cego. O verso 22 diz: e chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego. Este homem cego, no sentido espiritual, ele representa o homem natural. O homem natural, ele é desprovido de visão. E eu já vou explicar em que sentido. Ele é desprovido de visão porque ele vive num plano decadente. Ele vive num plano inferior. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse o seguinte: o homem natural, ele não entende as coisas espirituais.
porque lhes parecem loucura. Quando Paulo usa estas palavras, eu chego a entender que o homem natural está vivendo em trevas. E quando eu falo em trevas, no sentido literal da palavra, em escuridão, há duas maneiras de eu aplicar essas trevas. Eu posso aplicá-las no sentido interior e no sentido exterior. Quando eu falo de trevas interior, eu estou falando de pessoas que fisicamente enxergam bem, mas interiormente a sua visão é limitada. Eu poderia usar aqui nesta noite o exemplo da mulher de Jó. Vocês se lembram tudo que Jó passou? Você lembra tudo que Jó enfrentou? Ele precisava de alguém que lhe desse uma palavra de estímulo, porque Jó havia perdido tudo, inclusive a sua saúde, perdido influência, perdido amigos, perdido bens, perdido servos, perdido parentes. E aí chega a sua mulher, e ao invés de lhe dar uma palavra de incentivo, o que diz a mulher de Jó? Ei, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Na verdade, ela estava querendo não simplesmente acabar com o sofrimento de Jó, mas também com o seu sofrimento. Talvez ela estivesse pensando: enquanto você estiver vivendo, é uma cruz para que eu carregue. Então, se você morrer, o problema estará solucionado. Trevas interior. Ela não conseguia enxergar através da sua alma, do seu espírito, do que nós chamamos de visão interior, um milagre que Deus pudesse realizar. Para ela, o estado de Jó era um estado que não havia mais reversão. Jó não conseguiria mais sair daquele estado. Isto chama-se trevas interior. Mas em contrapartida, existem as trevas exterior. São aquelas que ofuscam a nossa visão fisicamente falando, mas não consegue roubar a nossa visão interiormente falando. E aí eu uso o mesmo exemplo de Jó. A mulher de Jó diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela não conseguia enxergar dentro dela uma saída ou uma esperança para mudar o quadro. Jó via fisicamente que o estado era ruim, que a situação era complicada, mas ele ainda tinha dentro dele uma esperança. E aí, contrapondo o que a mulher de Jó disse, ele olha para sua mulher e disse: mulher, você perdeu o juízo, você está falando como uma nécia, você está falando como uma louca. O Deus que nos deu o bem não poderia também nos dar o mal? Ainda que ele me mate, eu continuarei acreditando nele. Ainda que ele me consuma, eu tenho dentro da minha alma uma esperança, que o Deus a quem eu sirvo é capaz de mudar este quadro. Tanto é que quando Jó faz a oração da entrega, e ele percebe que aquilo não estava lhe fazendo bem, porque ele expõe todo o sofrimento que ele está vivendo, no verso 25 do capítulo 19 do livro de Jó, ele abre a sua boca e diz: mas nem tudo está perdido. E sabe por que nem tudo está perdido? Porque aqui dentro de mim há uma luz que brilha, aqui dentro de mim há uma fagulha de esperança, e esta fagulha de esperança me faz entender que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra, e ainda que os meus ossos sejam consumidos, eu ainda verei a Deus. Dá para dizer amém? É difícil, meu irmão. Então o homem natural, ele não consegue enxergar, ele não consegue ver. O plano que ele vive é tão decadente, é tão inferior, que ele não compreende as coisas espirituais. Para ele, estas coisas parecem loucura. Alguém já não te chamou de louco alguma vez, meu irmão? Alguém já não te chamou de doido alguma vez? Quando você começa a falar sobre coisas espirituais, chega para um ímpio aí e fala que Jesus vai voltar.
Ele diz que você perdeu o juízo. Fala que Jesus vai arrebatar a igreja para o céu. Diz: que história é essa? Isso é história de doido. Porque eles não compreendem as coisas espirituais, mas a nós elas são reveladas. E eu glorifico a Deus por isto. Você tem a revelação de Deus, nós temos a revelação de Deus. E ainda que exteriormente tudo pareça perdido, o meu coração diz: haverá uma porta de escape, haverá uma porta de saída. E aí eu me levanto das cinzas e me coloco de pé e adoro a Deus, porque sei que o Senhor é poderoso para mudar o quadro. Você pode adorá-lo esta noite ou é difícil, meu irmão? Mas segundo, olha bem, o texto diz: e Jesus chega a Betsaida e lhe trazem um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, o que é que Jesus faz? Verso 23, ele leva o cego para onde? Para onde? O que é que diz aí na sua Bíblia? Leva o homem para fora do quê? Da aldeia. E quando leva o cego para fora da aldeia, impõe-lhe as mãos e pergunta se ele via alguma coisa. E qual foi a resposta do cego? Vejo, Senhor. Estou vendo, sim. Estou vendo os homens como árvores que andam. Aí Jesus diz: ei, espera aí, rapaz. Árvore não anda. Árvore fica parada. O que é que você está vendo ali? Ah, aquilo ali, não tem dúvidas, é uma árvore. Jesus disse: não, se está andando não é árvore, é homem. E aquilo lá, o que é? Ah, aquilo eu estou vendo bem, é um homem. Não, aquilo está parado, é uma árvore. Ele, embora enxergasse, ele tinha uma visão distorcida daquilo que via. E aí entra a segunda grande referência que eu tenho nesse milagre de Jesus. A primeira fala do homem natural, o cego. Jesus tira para fora da aldeia. Aldeia, numa linguagem científica, é uma referência ao mundo. Nós vivemos o quê? Numa aldeia global. Não é isso que a gente aprende? Então, numa linguagem espiritual, tem um significado grande. Quando Jesus tira o cego para fora da aldeia, espiritualmente, Jesus está querendo dizer: eu tiro você para fora do mundo e o trago para perto de mim. Aí entra a segunda referência desse milagre. Sabe qual é? O homem carnal. Aí você diz: ei, pastor, o senhor errou dessa vez, hein? Não é sempre que o senhor acerta, mas dessa vez o senhor errou de novo. Porque o senhor vai querer dizer que Deus tirou o cego para fora da aldeia, que era o homem natural. O senhor vai querer aplicar isso no sentido espiritual, dizendo que Deus tira o homem do mundo e traz para a sua igreja. E o senhor disse que ele é o homem carnal? Exatamente isso que eu disse. E eu tenho uma informação para alguns aqui, que talvez vocês não saibam, mas vocês vão ter essa informação hoje, para a tristeza de alguns e para o despertamento de outros. O homem natural está daquela porta para fora, o homem carnal está daquela porta para dentro. O homem carnal não está lá fora, o homem carnal está aqui dentro da igreja, meu irmão. Lá fora está o homem natural, aqui dentro está o carnal. Aí você diz: ei, pastor, como é que o senhor prova isso? Pela Bíblia. Se você quiser questionar a Bíblia, nós vamos questionar a Bíblia. Mas eu chamo você para prestar atenção numa coisinha que Paulo disse. E eu acho que o apóstolo Paulo é autoridade suficiente para nos convencer acerca de questões bíblicas, espirituais e teológicas. Se alguém não tem certeza disso, então eu preciso orar por você hoje depois do culto. Mas se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo, se eu não estiver enganado, a primeira carta de Paulo aos Coríntios,
no capítulo de número, deixa eu confirmar aqui, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número, é a primeira ou é a segunda carta, hein? 1 Coríntios 3, é isso mesmo? Deixa eu ver se não estamos enganados aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, está aqui, meu irmão. Paulo estava escrevendo para quem, hein? Paulo estava escrevendo para quem? Para quem? Para a igreja? Sim ou não? Ei, quantos estão aqui, digam amém. Quantos não vieram ainda, diga, espera um pouco que eu já chego. Capítulo 3, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja. Olha aí o que Paulo diz para a igreja. O que Paulo diz aí? E eu, irmãos, não vos pude falar como, aqui, o que diz na sua Bíblia aí? Como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E sabe por quê? Olha aí, é Bíblia, hein? É Bíblia. Se você aceita a palavra de Deus, você vai receber a palavra hoje. Aí o que Paulo diz aqui, olha aí: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora podeis. Sabe por quê, queridos irmãos corintianos, queridos irmãos aos coríntios? Porque ainda sois o quê? Carnais. Pois havendo entre vós, Paulo estava falando para quem? Paulo estava falando para quem? Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa. Amém, irmão? Vou repetir. Nem o que planta é alguma coisa. Amém? Nem o que rega. Amém? Mas Deus que dá o crescimento. Fechou a questão? Então onde é que está o carnal? Está lá fora? Ou está aqui dentro? Queridos, ouça bem a palavra de Deus esta noite. Paulo chama a atenção da igreja em Corinto. E é interessante que ele fala, olha, como menino vos criei, não com manjar, mas com leite, porque vocês não podiam comer manjar, e ainda não podem, porque continuam meninos. De outra feita, Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia o quê? Eu agia como menino, eu falava como menino, eu corria como menino, eu conversava como menino, mas agora que cresci, eu vou usar uma outra expressão e não se assustem, mas agora que cheguei a ser homem, no sentido não de masculinidade, mas no sentido de maturidade. Paulo não estava dizendo, cheguei a ser homem, me tornei másculo. Não, Paulo disse, me tornei maduro. Agora que me tornei homem, eu acabei com as coisas de menino. Meu irmão, ouça aqui o que eu tenho de Deus para dizer a você hoje. Está na hora da gente amadurecer espiritualmente. Está na hora da gente acabar com coisas de menino. Chegou a hora de alguns crentes de 15, 20, 30 anos de fé sair da imaturidade e começar a tornar-se adultos espiritualmente.
Meu irmão, Deus tem obras para fazer na sua vida e na minha vida, mas Deus só pode contar conosco quando nós atingirmos a maturidade. Esse negócio de ser melindrado por qualquer coisa, meu irmão, esse negócio de crente não poder ouvir a verdade, isso é extremamente prejudicial à igreja de Cristo. Esse negócio de pregador assumir a tribuna e ter que ficar rebuscando palavras, porque se falar alguma coisa, o irmão se magoa, o irmão se chateia. Precisamos acabar com isso. Esta igreja precisa de maturidade espiritual, meu irmão. Não estou defendendo aqui a liberdade, nem a autoridade, nem estou dando a quem quer que seja autorização para maltratar quem quer que seja, mas as coisas de Deus precisam ser levadas com mais seriedade e com mais maturidade. Dá para dizer amém ou é difícil, meu irmão? És a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel, és o manto azulado do espaço, que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce barulho das águas, do deserto és recanto